finalmente chegamos ao último capítulo de Gênesis. E a conclusão do livro contém 3 assuntos que envolviam a esperança. Primeiro é que a esperança de que Israel retornaria à terra prometida. Moisés, o autor do livro, descreveu a morte e o sepultamento de Jacó e José como eventos que apontavam para a terra prometida. Assim que termina de proferir a bênção e profecia sobre as 12 tribos de Israel, Jacó pensou em sua morte e encarregou seus filhos de sepultá-lo em Canaã, na caverna de Maquipela, onde Sara estava sepultada. A narrativa que descreve o cortejo fúnebre para Canaã torna-se o precursor do êxodo do Egito. Em segundo lugar, a esperança de que Deus transformará o mal em bem. Depois do sepultamento de Jacó, o temor novamente recai em seus irmãos, e apesar da sua bondade para com eles, a culpa novamente recaiu em seus corações, e fê-los pensar que agora que Jacó morrera, José se vingaria deles. Tinham eles a ideia formada de que agora que seu pai morreu, nada mais o impediria de dar início à vingança. Poderia ser que tão somente ele houvesse retardado a vingança por consideração ao pai, e que agora por seus crimes trouxessem sobre eles o castigo que por muito tempo fora adiado. Então não ousaram aparecer diante de José pessoalmente, mas enviaram uma mensagem que dizia assim: Antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhes dissesse o seguinte: Peço-lhes que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que lhe trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: Não tenham medo, por acaso estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Gênesis capítulo 50, verso 16 a 21. Ou seja, José quis dizer a seus irmãos que apesar das falhas humanas, a providência de Deus prevaleceu. A vida de José ilustra de Cristo. Foi a inveja que moveu os seus irmãos a vendê-lo como escravo. Tiveram a esperança de impedir que se tornasse maior do que eles. E quando foi levado para o Egito, lisonjearam-se de que não mais seriam perturbados por seus sonhos. Mas sua conduta foi guiada por Deus, a fim de levar a efeito o mesmo acontecimento que tensionavam impedir. Semelhantemente, os sacerdotes e anciões judeus estavam invejosos de Cristo, receando que deles atraísse a atenção do povo. Mataram-no para impedir que se tornasse rei, mas estiveram desta maneira a efetuar este mesmo resultado. Terceiro, foi apresentada a esperança que Deus salvaria a humanidade caída. A história da morte de José neste último verso de Gênesis é mais ampla do que apenas sua morte. Estranhamente, ele ordenou que seus ossos não fossem enterrados. Em vez disso, apontou para o tempo em que Deus certamente os visitaria. Quando isso acontecesse, deveriam levar os seus ossos dali. O que fizeram anos mais tarde em obedecer diretamente às palavras de José. A esperança da terra prometida, Canaã, é um símbolo, um precursor da esperança final da salvação, de restauração, de uma nova Jerusalém e um novo céu e uma nova terra. Ao passo que o texto menciona uma sepultura para Jacó, mas não um caixão, para José, o texto menciona um caixão, mas não a sepultura. José foi embalsamado, contudo não foi enterrado por causa da sua esperança na terra prometida.
Foi por isso que José ordenou que seus ossos não fossem enterrados por ocasião de sua morte. Ele quis que seus ossos fossem transportados para Canaã, junto com todo o povo de Israel. Nesse meio tempo, embalsamaram seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Assim, o livro de Gênesis termina da mesma forma que termina o Pentateuco, com a morte, mas sem sepultura. Deuteronômio capítulo 34, verso 6. E a mesma perspectiva da terra prometida. O livro de Gênesis, como o Pentateuco, começa com a criação do Jardim do Éden e termina com a perspectiva da terra prometida e a esperança da ressurreição dos mortos. Na lição de amanhã, faremos uma recapitulação do que estudamos durante a semana. Que Deus os abençoe e até a próxima.